Eu sou a doutora Milena Fornacini, nutricionista oncológica, e trabalho ensinando você, paciente com câncer, a minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação saudável. E hoje eu estou aqui e vou compartilhar um bate-papo muito especial com uma profissional bastante acolhedora, que é a psicóloga clínica e hospitalar Samantha Moreira. A Samantha, ela é uma psicóloga e tem aí experiência com pacientes oncológicos e vai bater um papo bem legal com vocês aqui no Instagram Oncologia Bem Nutrida sobre saúde mental e tratamento oncológico. Então nós vamos chamar a Samantha, ela já está aí, já vou chamar, muito bem. Vamos lá. Vamos lá, Samantha, recebeu aí um convite, deu certo? Sim, Deu? sim. Muito bem, seja muito bem-vinda ao Instagram Oncologia Bem Nutrida. Aqui, além da alimentação saudável e de todos os ajustes que a gente discute durante o tratamento oncológico, eu entendo que a saúde mental, o equilíbrio neste momento é fundamental para o sucesso e o bem-estar e a qualidade de vida desse paciente. Então, seja, assim, muito bem-vinda nessa discussão. A Samantha, ela é mestre pela Faculdade Universidade Estadual Paulista, aqui de Araçatuba, Unesp. Ela é psicóloga hospitalar pela Unidade de Ensino Profissional da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e, claro, né, com graduação em psicologia. E o mais especial aqui nesse momento, ela é idealizadora do projeto Ciranda de Rodas, de rosas, né? Das Isso. rosas, que ela vai contar aqui pra gente um pouco mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda mais uma vez. Fala um pouquinho pra gente inicialmente, Samantha, sobre o projeto Ciranda das rosas, né? Isso, Rosas, antes isso. da gente falar efetivamente de saúde mental. Bom, primeiramente eu quero agradecer a honraria, né, de estar aqui com você, pelo seu conhecimento também na área de oncologia, nutricional. E não dá para falar de oncologia se não falamos de interdisciplinaridade. Não há como cuidar do paciente oncológico sem essa interligação entre as interdisciplinaridades. Já foi o tempo de a gente trabalhar como uma multidisciplinar. O termo interdisciplinar traz essa conexão, dessa visão, né, desse paciente como um todo, que é importante no tratamento dele. Né? Muito honrada aí do convite e espero estar contribuindo aqui para os profissionais, né, alunos, né, que estão em formação em várias áreas, né, da saúde e também outras áreas, né, sempre agregar conhecimento, familiares e os próprios pacientes em si, né, que possam ser bem proveitoso essa nossa live aqui. Então, eu vou rapidamente dar um spoiler, né, do que é o projeto Ciranda das Rosas. Esse projeto, na verdade, ele nasceu na pandemia, no meio de um caos que a gente estava vivendo, um cenário mundial tão instável, tão delicado, ainda mais para os pacientes oncológicos, que às vezes tiveram até dificuldade de acesso, né, ao tratamento, muitas questões de agendamento, enfim, né, todo um cuidado até da imunidade deles, sendo eles eram considerados grupos de risco, né, ainda são, né, considerados grupos de risco, apesar da Covid estar aí controlada. Então, esse projeto nasceu de uma força muito grande, no meio de um caos que a gente estava vivendo. Eu tive essa ideia, eu tive a colaboração da cerimonialista Emiliana Palpites,
E a gente fez uma live juntas, ela me chamou para falar sobre autoestima, e nisso eu falei para ela que eu sempre tive vontade, da época que eu trabalhei em São Paulo, no Hospital das Clínicas, no ICESP, mas lá era mais difícil. E quando eu voltei para o interior, eu falei, né, dessa vontade, ela, por que não? E o projeto nasceu em 3 semanas, e aí a cada ano foi nascendo várias ações do projeto, né, e outros voluntários, enfim, né, a gente tem essa ciranda de voluntários também nos projetos, né? Então, o projeto, ele compõe várias ações no mês de outubro para o câncer de mama, onde a gente tem a arrecadação de lenços, turbantes, mechas de cabelo, chapéus, toucas, né? Durante o mês de outubro em alguns pontos de coleta. E aí vai ser destinada a doação para uma instituição que envolve aí o tratamento do câncer. Sempre é uma instituição que a gente escolhe para doar, né? Além disso, eu tenho uma live que eu faço, né, que é a Ciranda de Conversa, com profissionais da área da saúde sobre o assunto do câncer de mama em si. A gente já teve enfermeiros participando, um médico oncologista de Pernambuco que participou já de uma live, uma fisioterapeuta. O ano passado tivemos a doutora Pamela, a psiquiatra, falando sobre a importância da saúde mental, né? Que é o tema de hoje que a gente vai falar aqui, né? Então, são vários profissionais. Inclusive, eu até faço o convite para você também, né? Ser aí uma madrinha do projeto. Eu falo que os voluntários são padrinhos e madrinhas do projeto para poder participar de uma live, né? Sobre o assunto, né? Que é bem relevante. E temos também outras ações, onde eu convido 10 mulheres para tomar uma manhã gostosa, agradável, na Quinta do Sardão, onde elas têm café da manhã, elas têm massagem, acupuntura, auricultura, aromaterapia, reflexologia, dança circular, além de tirar fotos, são maquiadas, recebem lembranças. E aí, cada ano, quem indica é uma participante que vai indicar as próximas que vão participar o ano seguinte. Então, elas que escolhem as próximas que vão participar. Então, essa ciranda que gira, né? E o ano passado, nós tivemos aí o desfile, que foi Ciranda na Moda, inclusive a Amandinha, que está presente. A Amanda foi uma madrinha que abraçou a causa, ela é estilista, consultora de moda, né? Ela faz um trabalho super bacana de coloração pessoal. Abraçou a ideia, junto com a loja Caetana, da Carol. Foi lindo, maravilhoso. A gente selecionou algumas que já participaram dessas ações, né? Para participar desse desfile, que foi o primeiro evento passado. E temos também um reencontro com o encontro de ciranda, aquelas coisas de formiguinha, café da manhã, uma volta de limusine, né, também. Então, cada ano vai crescendo, né? Realmente foi emocionante, né, Amanda? Foi muito interessante. E quem sabe, estou com ideias aí. Milena, você tem ideias da gente fazer uma cozinha, né? E, Exato. e também, né, assim, outras ideias de atividade física, né? Que cada ano a gente poder, de uma certa forma, aumentar as ações aí. Realmente, eu acompanho mais de longe, mas sem dúvida nenhuma, com o desejo já imediato de estar mais perto desse projeto, porque a gente entende dessa questão da integralidade hoje, né? Nós, como seres humanos, nós somos um ser integral. Então, não basta apenas a gente olhar para o diagnóstico oncológico ou, de repente, apenas para o tratamento, uma vez que essas duas questões, elas acabam abrindo portas, né, rumo a uma série de mudanças na vida dessa pessoa, né? E também da sua rede de apoio, não só da vivência pessoal, mas da própria rede de apoio, das pessoas que estão ali e vão vivenciar essa história. É impossível, na minha visão, passar ileso pelos sentimentos diversos dessa fase, né? Com muitos acontecimentos, muitas vezes inéditos, muitas adaptações necessárias, momentos particularmente desafiadores envolvidos durante essa etapa. Então, quando eu descobri sobre esse projeto e acompanhei mais de longe, eu achei sensacional. E eu, então, entendi que esse era o momento da gente também falar
sobre ele. Ele é especial, ele é relevante e ele pode ser transformador na vida dessa mulher. Eu sei que vocês trabalham especialmente com câncer de mama, né? Mas aqui a gente pensa num contexto geral. Porque independente da idade, ou do tipo de tumor, ou do sexo, né? Cada pessoa vai viver a sua história, a sua trajetória de forma muito particular. E por isso que é interessante a gente falar da interdisciplinaridade, que é o conversar sobre este momento do nosso paciente e não só de uma forma isolada, né? Esse paciente buscar assistência de saúde, não. A gente entende que hoje precisa de um pouco mais. Eu tenho falado muito sobre essa questão, até porque existe uma evolução grandiosa do tratamento oncológico, né? Para a gente que trabalha com esse diagnóstico, a gente entende o quão a medicina evoluiu, mas também, junto com a medicina, outros saberes. Então, a importância, a relevância do tratamento psicológico, do acompanhamento do psicólogo, da nutrição, né? A gente tem um trabalho publicado ali o ano passado que fala, inclusive, da relação do estado nutricional saudável e com sobrevida. Olha o quanto isso é importante. E eles definem, por exemplo, que o paciente bem nutrido, ele consegue ter 16 meses a mais quando você compara ao paciente mal nutrido. Então, eu digo que é sempre uma pecinha do quebra-cabeça que vai se unindo, né, um ao outro para que então a gente consiga ter o quebra-cabeça final. Isso é fato. E eu tenho visto, Samantha, no meu dia a dia, né, tem me aparecido muitas questões particulares, mas eu tenho visto a importância, e por isso que eu te trouxe aqui, porque é um desafio essa saúde mental para o paciente, desde o diagnóstico, viu, Samantha? Eu tenho visto isso. Porque o diagnóstico, a gente pode entender, ele não é fácil para ninguém em qualquer momento, né? A gente precisa, eu acho que muitas vezes, entender o significado daquele processo para que as coisas possam fluir de uma forma mais leve, de mais bem-estar, né? Eu costumo dizer aos meus pacientes e para todos que estão aqui, que vão assistir essa live depois, que muitas sensações, muito do quadro clínico chega a ser comum, mas não é normal. E muitas vezes a gente percebe essa normalização. Ah, eu tô mal, eu tô ansioso, eu tô depressiva, ah, é normal. Né? Não, não é normal, pode ser comum. A mesma coisa eu falo dos efeitos colaterais da terapia. A gente consegue ajustar tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, eu entendo que esse o principal propósito da nossa conversa hoje. Claro, eu vou abrir para você, né? Dizer aí, começar essa discussão falando quais podem ser os impactos psicológicos que esse paciente pode vivenciar tanto ao diagnóstico quanto durante o tratamento. Né? O que você pode nos contar? Bom, são vários, né? Primeiro, eu gosto de começar porque a gente fala da interdisciplinaridade, porque a importância de nós vermos o ser humano como biopsicossocial e espiritual. Ele tem as questões biológicas vinculadas ao organismo dele, as psicológicas, conectadas às suas emoções e formas de enfrentamento da vida. A parte social, porque ele é composto por uma rede de pessoas, né? Ele faz parte, ele tem um papel social, né? Dentro de um contexto de uma comunidade, de uma família, né? De uma profissão, né? E espiritual, dependente de ser uma questão religiosa, né? Mas também vinculadas a um propósito e de repente você tem a sua vida normal, com a sua saúde em dia, aparentemente, sua vida familiar, sua relação profissional, com as suas relações sociais, a sua conexão aí com a sua parte espiritual, o seu propósito de vida, vem uma pedra no meio. E é uma pedra que tem estigma, né? Muitos preconceitos, muita associação
morte, né? E a gente precisa mudar esse conceito, porque câncer não é sinônimo de morte. Vida é sinônimo de morte. Todos nós vamos ter, né, esse processo. Isso é inerente a qualquer ser, né, um ser. Então, a gente tirar essa ideia, né, que o câncer está vinculado à questão da morte. Mesmo em casos mais delicados, né, em uma situação paliativa, existe uma qualidade de ser trabalhada nesse processo que é muito importante, que é o que você falou, a sobrevida, né? Qual é a qualidade que a gente pode proporcionar? Então, quando esse paciente recebe esse diagnóstico, primeiro que ele vai ter toda uma mudança, e dentro do papel que ele ocupa no seu sistema familiar, se é uma mãe de família, se é um pai de família, se é um filho, se é um neto, qualquer questão que tem o pai, né, assim, né, esposo, dentro de um sistema familiar. E eu costumo dizer que não é só o paciente que tem um câncer, a família tem um câncer. Então, ele é o alvo da situação, mas isso reverbera dentro da sua rede social, suas conexões, sua rede de apoio, né? E conforme a pessoa já tem uma visão de vida, de saúde, de como ela lidar com o mundo, como é o processo de adoecimento emocional dela, a doença pode, ou às vezes, transformar para algo positivo, de fortalecer a resiliência, recursos de enfrentamento, mudanças de prioridade, né? O olhar, o que é prioridade hoje para mim, né? Como também pode trazer uma questão que já estava vindo antes do processo do adoecimento e se agravar, como processo muito mais comum que a gente percebe em pacientes oncológicos, é o transtorno de depressão e ansiedade, que a gente percebe nesse processo dos pacientes. Alguns pacientes, às vezes, já têm até um transtorno já diagnosticado antes da doença. E isso pode se intensificar, ou pode, com uma assistência mais adequada, melhorar a forma como ele enfrenta todo esse processo do adoecimento e o tratamento também. Mas existem alguns casos que já tem, né, alguns tipos de transtornos que precisam ter mais cuidado, quebrado, né, nesse sentido, principalmente o transtorno sabe, afetivo bipolar. A gente percebe que tem uma dificuldade de adesão, né, nesse é um perfil que tem dificuldade, mas de qualquer forma, o impacto é inerente. Por mais que a pessoa até trabalhe com a área, às vezes até tenha conhecimento, ela nunca está preparada para esse diagnóstico. Pode mobilizar questões dela, e por isso que o papel do psicólogo é um papel para organizar toda essa causa instalada de mudança, não foram mudanças que a pessoa escolheu e que vai impactar muitas esferas, até financeira, né, dentro de um processo, né, de tratamento oncológico. A gente percebe que esses dois tipos de transtornos, e que também fala transtorno de ajustamento e adaptação, quando a gente está num processo, né, de mudanças, né, uma gestação, por exemplo, um luto, processo de adaptação e ajustamento, uma descoberta de uma doença, não o próprio câncer, ou às vezes uma sequela traumática, né, uma sequela física, é um trauma, né, pode trazer o que a gente chama de transtorno de adaptação e ajustamento. Então, isso já acontece já com o processo de algumas mudanças da pessoa, independente de qual é a questão da mudança. E, juntamente, os processos que a gente vê mais comum nesses pacientes oncológicos são o de ansiedade e de depressão. Mas visto que pode ser que já vindo de uma, né, delonga, que foi vista, que não foi cuidada, normalizando, como você mesmo bem falou, aquela tristeza que a gente começa assim, fiquei chateada, mas aí essa tristeza vai aumentando, vai se agravando, vai ficando, né, aumentando a frequência da recorrência dela. Porque assim, o que a gente precisa entender é que a tristeza faz parte da vida humana. Eu posso ficar quando ter um emprego, ou ter processo de separação, né? Isso é reativo a algumas situações das quais a gente não espera da gente, ou a gente não vou planejar. Só que uma coisa é um humor deprimido, triste, diante de uma situação
no qual eu não esperava. Agora, quando o processo começa a se intensificar, por deprimir, se torna o depressivo, que aí é aquela tristeza constante, não vê o brilho da vida, a apatia, não tem energia de sair da cama. É lógico, sabe, que o tratamento oncológico dá sintomas atadios, né, nesse sentido. A pessoa não fica direito, ela fica mais fraca. Mas dentro das limitações físicas das quais, pela questão do tratamento, o paciente ele começa a se deparar, pode influenciar na questão do emocional e trazer um transtorno depressivo. Então, assim, eu fico triste porque eu tive um diagnóstico de um câncer, humor depressivo, triste por isso. Mas diante, às vezes, do desgaste do tratamento, das limitações, isso pode ser depressivo. E o mesmo com a ansiosa. Se ela já tem uma característica de ansiedade antes do processo, isso pode se aplicar diante de medos, inseguranças, dos quais esse paciente pode se deparar aí durante o tratamento. Sem dúvida. Você sabe que eu costumo a compreender esse processo como difícil mesmo, com muitos desafios, mas por muitos momentos eu enxergo o paciente fazendo um luto da própria imagem, né? É, é, claro, com todos os desafios que você está dizendo, mas o que a gente precisa deixar claro é que sempre tem um apoio e que o profissional da psicologia, mais do que qualquer outro, ou diria o único, inclusive, que tem essas habilidades e competências para trabalhar esse processo. Porque é justamente isso, né? Em nenhum momento a gente fala que não deve vivenciar ou sentir ou ter, né, essas sensações. O que a gente hoje tem buscado trabalhar com esse paciente nas questões do ser integral é trabalhar essa peça do quebra-cabeça que vai, sem dúvida nenhuma, no mínimo, gerar um bem-estar. E eu entendo que essa relação entre os desafios emocionais da saúde mental, especialmente na ansiedade, na depressão, tem muita relação com o status da nutrição. Né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa ela entra numa sinergia de uma energia tão difícil, né, que ela não consegue, no mínimo ter pensamentos positivos e que ela deixa de ter a nutrição também como a sua prioridade. Então, são etapas que se correlacionam, como mesmo você disse, se conectam. Não dá mais para a gente pensar no ser humano como apenas o tratamento, ou apenas o tumor, ou apenas o vômito. Não, a gente precisa compreender dentro dessas conexões que a gente está falando, bio, psicossocial, o que isso traz de envolvimento em todo esse processo. Porque é só assim que a gente vai conseguir, sim, levar esse paciente a uma jornada mais leve. E nós não estamos falando isso de boca para fora, porque nós somos profissionais, porque a gente idealiza, né? Muitas vezes eu escuto do paciente, nossa, eu vou até você, Milena, eu saio muito mais leve, eu saio muito mais motivada, até porque é justamente isso mesmo que eu compreendo, e até porque a ciência já tem falado pra gente a questão dos nossos pensamentos, a questão da energia que circunda esse momento, né? Quanto mais positividade, você tem técnicas, inclusive, para lidar com essas questões, isso vai realmente fazer a diferença na sua jornada. Os desafios emocionais eu vejo hoje, vivendo junto a jornada desse paciente, são muitos, né? São muitos. Desde o diagnóstico, como a gente tem aqui falado, do seu tratamento oncológico, às vezes mais de um tratamento, às vezes soma químio com a rádio, vem a imunoterapia, a hormonioterapia, né? E muitas vezes lidar com esses desafios emocionais. E acho que você pode nos contar com bastante
consistência. Como que esse paciente pode lidar com esses desafios emocionais que você acabou de eleger vários, né? Ansiedade, depressão e tristeza. E como é que esse paciente pode lidar melhor e passar por essa jornada com maior bem-estar, uma melhora da qualidade de vida? Bom, eu acho que a palavra acolhimento é a palavra central. É ter uma equipe que olhe esse paciente, a história dele, a conexão, o entendimento sobre a doença, ter uma função de orientações, trazer a tranquilidade para ele, a segurança. O que diminui a segurança? Então, os profissionais da área da saúde, da psicologia, podem trabalhar bem, não só a família, que é uma rede, mas a própria instituição do qual faz tratamentos profissionais, também é uma rede importante para que traga essa leveza, né? Essa questão que não precisa ser um bicho de sete cabeças, né? Porque já se tem assim muito correlatos, estigmas, né? Situações vivenciadas por outras pessoas. Mas qual é a realidade? Qual é a minha situação, né? E esse tipo de tumor, a região, o estado que ele foi encontrado, tudo isso, né, é diferença. A minha colaboração com o tratamento também vai fazer. E meu autocuidado, eu acho que a palavra autocuidado é outra palavra chave para esse processo ser mais orgânico, né, dentro do tratamento. Se eu tenho uma qualidade de sono boa, se a alimentação adequada, né, se meu emocional está fortalecido, tudo isso vai ajudar. Por isso que essa equipe Inter vai auxiliar fortalecer esses recursos de enfrentamento do paciente, que para tornar o menos difícil possível, pesado possível, já esse processo. E é muito comum, você falou, né? É muito comum que o paciente esteja tomado por pensamentos negativos por questões alheias. Mas então um reage, eu não posso a história do outro encaixar. É a minha história. Eu tenho todo o meu contexto, a idade, a minha rede de apoio, a forma como eu vejo coisas, como situações. Tudo isso vai fazer a diferença dentro do tratamento oncológico. Então, assim, estar amparado por uma equipe interdisciplinar preparada, isso é um ponto fundamental para que as coisas fiquem tranquilas, mesmo num processo de certezas, angústia, uma rede de apoio para ele também se sentir amparado, se sentir seguro. Às vezes o paciente também precisa dessa validação da família, se sentir amado, cuidado. E que às vezes, muito o que acontece? Eles ficam tão assim, com raiva da situação, né, que está acontecendo com o familiar, indignados, né, que começa a se afastar, como uma maneira de proteção, né, o quanto que ele não consegue lidar com a situação, se afasta do paciente, da rede de apoio. Aí não mais, né? Então, cada um tem uma forma, por isso que é importante também trabalhar essa família, porque é uma extensão da instituição, tem que ter esse trabalho estruturado, porque senão as coisas. Porque às vezes o próprio paciente, às vezes não está tendo tantos recursos de lidar com o preparo, por exemplo, da comida, da medicação, e alguns outros cuidados, né? Até de higiene também. Muita gente que por conta de uma perda de peso, que traz a caquexia, né, que é uma perda de peso excessiva, veia direta a viral, algumas vezes com tumores, principalmente de reto, intestino, o uso da bolsa de comida. Então, são coisas, né, que precisam ter essa família. E às vezes alguns familiares conseguem limpar, se afastam. É como se estivesse até se desapegando do indivíduo para não sentir a dor de uma possível risco de perda. Então já vem fazendo, né, um processo de distanciamento. Ou às vezes a qualidade da relação já estava estremecida. Às vezes acontece, principalmente câncer de mama, que a gente percebe que muitos maridos deixando as esposas. Às vezes não é só pelo câncer também. Às vezes cuidar com esse processo. Mas também, às vezes, o relacionamento não estava,
tão fortalecido o suficiente para passar por esse desafio e é onde, né, o limiar acaba se rompendo nesse sentido. Então, por isso que a gente precisa também trabalhar muito essa rede de apoio desse paciente para ele se firmar, para ele se fortalecer diante de desafios e a parte espiritual também. Muitas pesquisas estão falando sobre isso. E até isso faz com que o emocional melhore também. Eu publiquei no meu Instagram profissional uma pesquisa de Harvard, feita por 16 anos, com os mesmos pessoas de idade, onde pessoas que frequentam uma vez por semana qualquer rito religioso, independente da religião que ela é, ela adoece menos, 50% menos, e tem uma sobrevida maior do que aqueles que... Olha só, né? Então, se isso é parte de uma questão religiosa, tá? Imagina com uma alimentação, imagina com um suporte psicológico, com uma rede de apoio fortalecida, uma fisioterapia, uma fonoaudióloga, discutir melhor. Tudo isso traz benefícios à qualidade de vida dentro do tratamento. E a qualidade também, né? Cura, de sobrevida, né? Até a gente falar da palavra qualidade de morte, por que não? Né? A gente precisa ter esse conceito. A pessoa poder se preparar para uma, entre aspas, uma morte mais confortável. Né? Então, eu acho que os cuidados paliativos, já nos Estados Unidos, isso é muito mais avançado que no Brasil, né? De hóspices. Agora que o Brasil começou a ter um boom, né? Casos de oncologia por conta do envelhecimento da população, está, né, se abarcando mais essas questões de cuidados paliativos, né? O gerenciamento da dor, tudo isso parte, né? Porque tem alguns pacientes que têm dor, e isso do emocional dele, né? Nesse sentido, é importante essa visão crítica do bio, né? Do psicossocial, né? E essa retomada também oncológica mostra o momento que é importante. A retomada do trabalho, como que vai continuar os cuidados dele pós-tratamento, mudanças que precisam ser feitas, desde atividade física, alimentação, suporte psicológico, adaptação ao trabalho, do trabalho. As pessoas entram no ritmo, Milena, entram no estresse. E estresse também, processos inflamatórios também podem desencadear aí ao longo do tempo células cancerígenas, né? Então, uma revisão também de estilo de vida do câncer. Sim. A família do paciente a valores. Sim, sem dúvida nenhuma. Assim, a sua fala eu entendo como algo muito próximo àquilo que deve ser compreendido e o que seria perfeito, né? O acolhimento e o autocuidado são palavras-chave que têm que estar realmente dentro da rotina desse paciente. E eu falo que você é especialista em acolhimento. Eu já te falei várias vezes, já te falei por várias vezes que talvez fosse a profissional que eu conheci que mais tem esse dom de acolher. É justamente isso que a gente verifica, que muitos dos pacientes precisam desse acolhimento em qualquer fase, tá? Como você disse, é ao diagnóstico, é o tratamento, é na sobrevida, que não é fácil, né? Não é fácil, porque mesmo na sobrevida, depois ali de já estar com essa fase caracterizada, às vezes tem as surpresas. Hoje mesmo eu atendi pela manhã uma jovem que já está aí em fase de sobrevida e que de repente teve na cintilografia algo a mais. Então tá todo mundo ali com esse cuidado nesse momento para entender o que é que está acontecendo. Então veja, é muito possível que novos eventos possam ocorrer. E sobre a questão de como lidar com os desafios, eu também compreendo da mesma forma a importância, o papel relevante de cada saber, né? Que seria a interdisciplinaridade combinada com a família. Muitas vezes eu entendo que é a família que precisa do suporte, porque
é a família que precisa, né, dessa base neste momento para alguns pacientes e a sua rede de apoio, que aí extravasa um pouco mais da família, né? Como você disse, muitas vezes as pessoas são excluídas, as pessoas são deixadas de lado. Enfim, né, somado a isso, a espiritualidade. Eu não tenho mais dúvida como profissional da saúde e como profissional da saúde que sempre trabalhei dentro da nutrição clínica, tive uma experiência por muito tempo no ambiente hospitalar e hoje eu entendo o poder especial e talvez único, né, da espiritualidade. Ontem, inclusive, eu estive assistindo o filme Fé, né, um filme que chama Fé para Impossibilidade. É um filme que tem falado de um caso real que aconteceu, fé para o impossível, um fato que aconteceu onde, numa situação real aqui no Brasil, e o médico dizia para a família que a pessoa teria 1% de chance de sobrevida, né? E o poder da união, a fé e o poder das orações transformou esse caso e a pessoa hoje tem uma vida normal. É um caso que aconteceu aqui no Brasil. Então, eu falo que faz com que a gente repense na questão de alguns fatores hoje, especialmente para alguns quadros clínicos que ainda precisam ser melhores pensados, né? Maiores conversas, eu entendo. Né? Esse estigma ainda do paciente oncológico, isso precisa ser melhor colocado, porque eu compreendo que hoje as chances de um paciente oncológico, quando a gente compara, vou colocar num passado recente, nos últimos 10 anos, a chance desse paciente sobreviver com maior bem-estar, com qualidade de vida, até mesmo no conceito do tratamento paliativo, ele se transformou, né? Ele se transformou. Então, eu compreendo que a gente precisa falar mais vezes sobre essas questões. A gente até percebe, e eu percebo aqui no consultório, quando eu digo, olha, vamos buscar um apoio, vamos fazer uma terapia, né? E aí aquela resistência inicial do paciente, porque já teve uma história que não foi positiva, ou da própria família, e muitas vezes eu entendo que a própria família precisa também desse acolhimento, desse trabalho, para que os resultados sejam melhores. A gente já compreende isso, né? O papel importante da família e da rede de apoio. E eu entendo que quando vocês começam a fazer esse acompanhamento com o próprio paciente, pelo menos a maioria dos psicólogos, né, com certeza eles vão atuar também na família e às vezes até na rede de apoio mais próximo, porque, por incrível que pareça, e eu acho que você também percebe, acontece, em alguns casos, da rede de apoio não ser a família imediata. Não é mesmo? Muito. E eu percebo isso, estou percebendo cada vez mais frequente, muitas vezes a amiga que vem junto, né? Ou então qualquer outra pessoa ali, a vizinha que passou a ser a principal cuidadora, enfim. Pessoa que conheceu no hospital mesmo, que se compadece, né, dá essa assistência. Exato. É importante até a gente falar da rede de apoio que existe no momento em que o paciente está lá fazendo radioquimioterapia. E é muito curioso, porque ela pode, eu falo que essa rede de apoio, ela pode ser extremamente benéfica, motivacional, mas ela pode exigir um pouco mais de cuidado, né? No aspecto da nutrição, especialmente, eu falo que em alguns momentos ela chega a ser perigosa, porque é nesse momento dessa rede de apoio, porque eles ficam durante um período muito grande juntos, é que vem a questão das dicas, né? Então, toma o chá que vai curar, né? Faz determinada mistura que vai curar. A gente aqui, em nenhum momento,
despreza, desmerece o tratamento, porque o tratamento, eu sempre falo isso para o paciente, o tratamento médico é aquele que vai poder mudar a história do paciente junto com a interdisciplinariedade, né? É o que a gente tem de ciência maior. Então, eu já tive algumas condições do paciente dizer assim, eu não quero mais tratar, eu já estou cansado, eu já estou num estresse muito grande, né? E aí a gente vem nesse apoio explicando para esse paciente a necessidade dessa terapêutica médica máxima. Não tem como, porque o tumor, ele é super inteligente, né? Eu falo que o crescimento tumoral, fisiopatologicamente, eu tenho compreendido que é um mecanismo muito inteligente, porque ele é completamente adaptável. Então, quando você tem um tumor ali que está em crescimento e de repente você interrompe o tratamento médico rapidamente, ou ele vai crescer ou ele vai fazer uma metástase. E é rápido, tá? Nós não estamos falando em anos, nós estamos falando muitas vezes em meses, em dias, né? Então, ou seja, claro que a gente não tem como estimar isso, a gente não tem, mas a gente sabe que esse crescimento é muito mais rápido. Então, eu, muitas vezes, entendo a relevância, e sem fazer nenhuma crítica à medicina, não é isso? A medicina, eu acho que ela cumpre hoje o seu papel, né? Ela cumpre o seu papel, porque ela tem se atualizado, especialmente os profissionais da área da medicina, tem feito prescrições muito mais assertivas, enfim, eu fico muito feliz com toda essa questão. Mas, por outro lado, a gente entende, eu aqui na nutrição e você aí muito mais na psicologia, que muitas vezes a gente tem essa carência desse acolhimento, da questão do trabalho interdisciplinar, né? Muitas vezes o paciente chega e eu digo, meu Deus, por que deixou ficar tão desnutrido, sarcopênico, com caquexia, né? Porque isso atrapalha o próprio tratamento médico. Inclusive, Então, até o cálculo da quimioterapia é baseado no peso do paciente. sim, né? E a gente entende, como eu já disse, que o paciente desnutrido, quando comparado ao bem nutrido, nós temos uma estimativa. Ele tem 16 meses a menos. Então, eu não consigo, assim, muitas vezes compreender. Claro que a gente fala de uma forma muito leve, né? E por isso que eu acho que o autocuidado tem que entrar. O paciente, ele tem que ser o seu próprio marcador. Sim. À medida que ele entende que alguma coisa não está bem, ele precisa proporcionar esse autocuidado. Não está nada errado. É buscar o psicólogo, né? Na saúde mental, é buscar o exercício, é buscar o nutricionista e assim por diante. A sua fala, já no início, foi: somos seres humanos complexos e integrais, biopsicossociais. Então, precisamos dessa integração toda. Eu acho isso fundamental. E aí, Samantha, pensando em tudo isso, assim, qual a gente teoricamente, né, a gente não tem dicas, porque eu falo que dicas é uma coisa pouco científica, mas qual aí uma fala acolhedora que você deixaria para a família, né? Para a rede de apoio desse paciente? O que você falaria para essas pessoas que estão neste momento aí convivendo com pessoas com diagnóstico? Bom, e primeiramente também se acolherem dentro do processo. E às vezes a família sente muito mais do que o paciente. Querendo ou não, o paciente ele sabe o que está acontecendo no corpo dele. Mas quando eu tenho alguém, né, que é parte da minha família está doente, a sensação de impotência acontecendo com ele. Eu amo, né? Eu não quero vê-la, né? E eu falo que o paciente é o amor da vida. Então, por isso que a gente tem muito cuidado. Chega, está encaminhado, porque ele é o amor da vida. A gente tem uma responsabilidade, né? Quando a gente olha o amor da vida, né? Que é uma coisa muito profunda isso, né? E a gente precisa ter essa sensibilidade com o familiar, aprender primeiro a colher as suas dores, né? Para que também possa ser fortalecido para também o paciente e que não vai ter um manual de como lidar com os emocionais, é a vivência, é a própria observação, a orientação adequada com os profissionais que vai achar aí, né,
um caminho melhor para esse possível tratamento ser menos difícil, né? Eu tive uma experiência na época que eu trabalhei no Hospital das Clínicas de nutrição. Nós fizemos até hoje existe esse programa, que é cozinha experimental. Chamava os familiares da espera da quimioterapia lá do setor, direcionava eles até esse espaço, que era um outro andar, e tinha toda uma equipe interdisciplinar, de assessorista, de reserva de elevador, né, de ramal de comunicação, com a parte do pessoal administrativa de anunciar a boa química, né? Então tinha toda uma conexão aí, né? Para que a gente pudesse tranquilizar o familiar, que olha, quando acabasse a química, a gente direcionasse ele ao setor para poder participar. E nisso, eu iniciei a palestra junto com a também, e aí tinha a receita de um alimento que poderia diminuir um pouco um efeito colateral da terapia, mas trazendo para esse familiar que não é porque, às vezes o paciente tem aquela questão assim, eu comi um eu vomitei. Se eu comer um pedaço de manga, eu vou vomitar. Não, não é a manga que provoca o vômito, é a químio, né? E às vezes o próprio familiar se sente muito impotente, né? Poxa, eu faço isso, ele rejeita, ele não quer ir, que eu faço, né? E trazer esse acolhimento para o familiar, né? Que é do tratamento, né? E também trazer para o próprio paciente, que é do tratamento, não é do alimento, né? Que o familiar está parando, né? Então, trazer isso traz um conforto para essa família diante da dinâmica que é o tratamento, que às vezes, muitas vezes eles estão vivenciando a primeira vez na família. E mesmo que também tenha históricos, eu tenho uma experiência atrás, estou revivendo isso, um déjà vu, né? De novo, eu estou passando por uma situação, mesmo que às vezes não seja o mesmo, mas, né, gatilhos emocionais, né, diante de uma vivência anterior, também precisa ser as vivências, que agora é uma outra pessoa, um outro contexto, e mesmo se for a recidiva de um tumor, ou um tumor secundário, ou às vezes é um outro processo, não se banha no mesmo rio que você, o rio é diferente, né? E a gente pode olhar o que a gente, nesse segundo mergulho, a gente pode ver coisas que a gente captar no primeiro, e ter esse cuidado. Então, esse trabalho foi muito interessante, que aliviava a ansiedade dos familiares, né, diante desse contexto do tratamento de quimioterapia e da terapia com a boca seca, a xerostomia, a disgeusia, todas essas questões que tem envolvido a alimentação, né, para tranquilizar que é parte, mas que a gente pode minimizar algum impacto, né, dos efeitos colaterais para trazer uma qualidade de vida para ele, uma qualidade de ganho de vida. Porque realmente o paciente oncológico ele é muito fácil de perder peso rápido, mas recuperar massa é um processo muito mais complicado, até porque às vezes ele não precisa fazer uma fisioterapia reabilitadora, então tem todo um contexto mais assim, correr muito mais do que outras pessoas ter o ganho do peso, mesmo sendo alimentado, às vezes ter orientação da dieta integral, né? A gente já teve até uma situação que, olha só como que a orientação é importante. E tinha familiar que esquentava direto, a dieta ondas para dar para o paciente. A gente precisa tomar um cuidado como profissional, que é óbvio para mim, não é para o outro, né? Então a gente precisa, ainda mais simples. Eu trabalhei no SUS, né? A gente vê muitas classes sociais ali, né? E a gente tem que ter essa linguagem mais acessível também. É uma outra questão que faz o acolhimento. O que o meu paciente entendeu? Daí que orientei. O que o familiar entendeu? Né? Para que, às vezes, a gente acaba concluindo o óbvio assim. E uma coisa que é importante, Helena, eu escolhi as nutricionistas, né? Poxa, né? Sempre reclama da comida, tudo, né? Tá bom, é melhor. E aí eu sempre colocava pros profissionais, gente, ele não pode.
recebeu um não para uma rádio, um não para algum tipo de produto, ou precisa para estar quadro. Aonde ele vai depositar isso, gente? Na comida. Ele tem uma voz, é onde ele pode se colocar, porque entra numa despessoalização de Milena. Não é só a alopecia, a caquexia, peso, né? A idade dele mudou. Ele está despessoalizado. Então, o alimento que é o da vida, né? Quando a gente tem o saudosismo, né? Que a gente sente, né? O gosto né, do alimento, é onde ele pode ser um ser ativo. Dentro do processo, ele se sente passivo. Onde ele tem que ser funcionado, onde tem que trocar ali a bolsa de ossia dele, ou a sombra, né? Ou a dieta integral, né? Procedimentos muito invasivos nesse sentido. É onde ele pode colocar a voz dele, da insatisfação, onde ele consegue se expressar de alguma forma que eu estou insatisfeito com alguma coisa. Eu não consigo, estou insatisfeito com o tratamento, mas eu consigo colocar isso na comida. Então é importante a gente poder acolher essa insatisfação de uma outra forma. Sim, sem dúvida. Por isso que a gente tem, hoje, na área da nutrição oncológica, a gente tem discutido os ajustes, mas sempre com muito equilíbrio e acolhimento, né? É super importante essa vivência, experiência sua e compartilhada aqui, porque mostra cada vez mais a questão do trabalho interdisciplinar. Olha a sua experiência em relação a um setor que é a nutrição. Então, isso é fundamental. E eu sempre tenho defendido, até porque eu sou professora universitária, e eu falo que eu tenho o maior prazer de dividir o conhecimento, e eu tenho dito que o conhecimento nos liberta e nos transforma. Então, para o nosso paciente é a mesma coisa. À medida que ele tem um conhecimento que leve segurança, um conhecimento que leve aconchego, em uma orientação simples, muitas vezes que seja simples. Olha, vou dizer uma, por exemplo, pacientes nauseados muito se beneficiam com gengibre, seja em chá, mascar o gengibre, água com gengibre, enfim, uma coisa simples que muitas vezes você transforma a vida daquele paciente. E aumenta Então, a atenção dele também, né? sim, então eu digo assim, que hoje eu defendo essa questão do conhecimento, da discussão do conhecimento baseado em ciência, sempre que a gente tem essa possibilidade. A rede social nos auxiliou nesse aspecto, porque a gente consegue que essa informação chegue para o paciente, aonde ele estiver, isso é ótimo, né? Isso me deixa feliz. E a gente precisa trazer essa discussão mais vezes, né? A gente já está aqui quase uma hora, eu ficaria horas conversando com você, sem dúvida nenhuma, mas a gente já precisa fazer esse encaminhamento para o final, e eu compreendo, vou deixar aí para que você deixe uma mensagem final, mas também gostaria de dizer sobre essa questão de buscar o acolhimento. É importante que você entenda que esse acolhimento pode vir de muitas redes, né, dos seus profissionais, da sua família, de amigos. É importante que você tenha esse autoconhecimento para compreender qual é o momento para essa necessidade maior, e o autocuidado, como a Samantha falou, né? Porque à medida que você busca o autocuidado, que você tem esse autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, você vai buscar aí uma rede maior para esse bem-estar, né? Não tenho dúvida. E aos familiares, deixem ser acolhidos. Eu acho que isso é importante. Muitas vezes a gente percebe ali na família, né, a questão de, ai, tá sempre tudo bem. Não, não tá, porque é um movimento difícil. O movimento do adoecer é difícil em qualquer momento, em qualquer fase, para qualquer diagnóstico. Então a gente precisa, sim, deixar, né, ser cuidado. Eu acho que isso é importante. E eu guardo muito, viu, Samantha, algo que você falou, que sempre você está lidando com o amor da vida de alguém. E eu guardo isso sempre, desde que eu escutei essa frase, porque eu acho de uma sensibilidade tão grande você pensar que no momento que você está atendendo, eu estou atendendo
alguém que é o amor da vida de outra pessoa. E isso me transformou meus atendimentos. Eu sempre atendi nessa visão mais funcional, mais integrativa, mas com certeza hoje eu olho para esse paciente entendendo que eu vou fazer o máximo para ele, que eu vou compartilhar o máximo de conhecimento para que ele possa ter um bem-estar, né? Então esse é o meu recado para vocês. E agora peço para que você deixe a mensagem final. Eu vou até pegar esse gancho dessa frase, né? Então, o próprio paciente também tem essa responsabilidade de ser o amor da vida. Não é qualquer responsabilidade, né? Por isso que é importante o acolhimento, o cuidado, de pedir ajuda, poder se amparar nas suas vulnerabilidades, colher a sua que é importante, não ser forte todo, né? E ao mesmo tempo não ser triste o tempo todo, né? Melhorias, que a gente pode pegar para isso, né? Então, e os profissionais da área da saúde, eu gosto muito de Jung e conheça todas as teorias, mas quando você se depara com uma alma humana, seja apenas outra alma, né? A gente poder ter lugar de humano, lógico, tendo a questão profissional, mas também essa questão de olhar além, né? Como você falou, de um vômito, de uma situação, olhar além, né? A gente poder transpor, e aí conecta, e a gente consegue acessar o paciente. A gente consegue entender a realidade dele e entender o que pode ser feito dentro do contexto que ele vive o tratamento. Então, isso faz um diferencial. E para a família também, né? Também ter esse autocuidado para ser o suporte. A família também é o amor da gente, né? Então, o quanto é importante também para ter esse suporte, para ter uma rede fortalecida, né? E, além de um câncer. Então, a gente poder olhar para isso. E, de novo, não é câncer que é sinônimo de morte, é a vida, né? Todos nós vamos ter essa parte que faz parte da vida da gente, né? Mas não necessariamente conectada a uma dor, mas sim à vida. Muito bem. Eu falo que as suas palavras, elas trazem um acolhimento, né? Um aconchego, talvez um novo entendimento dessa fase. Acho isso perfeito. E com certeza a gente vai fazer novos bate-papos para falar mais sobre o assunto, talvez assuntos específicos, enfim, mas com certeza essa conexão, né? A gente já trabalhou juntas e tudo mais, mas essa conexão aí para a oncologia, ela já está firmada sem dúvida nenhuma, tá bom? Olha, um beijo para você, um abraço apertado e a gente só agradece essa disponibilidade e essa fala tão cuidadosa, porque eu acho isso, né? Que a gente tem que fazer uma fala cuidadosa, uma fala é, de realmente reflexão, que eu entendo que foi isso que a gente fez aqui, refletir um pouco sobre sentimentos, sobre momentos, sobre jornada de vida, lembrando que cada um tem a sua nesse momento, tá? Então, olha, muito obrigada e a gente se vê num novo momento. Eu que agradeço e estarei à disposição. Gratidão. Muito bem. Até mais. Tchau, 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 Samantha. Até tchau. mais, gente.